Tudo bem com você? Cara, eu quero trazer hoje aqui uma reflexão, né, desse zum ridículo, né, que rola hoje sobre Sensei Mutobo, né, Sensei Funakoshi, suposta luta entre eles, derrota de Funakoshi, né. Bom, eu estou trazendo para cá um assunto que eu já trouxe, né, no Facebook, né, na minha página, em páginas voltadas para o Karatê, de modo geral, que eu acho assim, cara, vou levar para o público lá do YouTube, né, as pessoas que acompanham meu trabalho no YouTube, no meu canal. Cara, isso aí foi o seguinte, as pessoas dizem que existe, né, uma documentação no Museu de Okinawa, do Karatê, né, em Okinawa, de uma luta que teria acontecido entre Mutobo e Funakoshi, e Mutobo teria vencido, né, Funakoshi, derrubando ele, não sei mais o que. As pessoas contam isso, né, quem não gosta do Shotokan, quem não gosta, né, da postura zen lá do Sensei Funakoshi, conta isso com satisfação, né. Em contrapartida, a história que o Sensei Daniel Santos, né, já mestre de Karatê lá de São Paulo, me disse, né, me contou referente a esse episódio, conta que Sensei Funakoshi foi fazer uma apresentação de Karatê junto com outros mestres, inclusive com Mutobo, né? E Mutobo teria quebrado um protocolo ali na hora da sequência da apresentação e teria derrubado Funakoshi para sacanear Funakoshi, porque ele não gostava da pegada de Funakoshi como ensinava, né? Valorizando o kata, né? Valorizando o do em si, né? A essência, a filosofia do Karatê. Então já tinha uma pinimbinha ali, né? E as pessoas às vezes não buscam, não procuram saber as coisas a fundo, né? Então vamos lá. Mutobo já era um cara indisciplinado na família dele. Existem relatos, né, de que Sensei Mutobo era um cara que dos familiares, ali dos irmãos, foi o que menos aprendeu o Karatê por ser indisciplinado. Seria um ponto. Aí ele tem, né, o crédito aí de ter derrubado um boxeador, de ter até matado um lutador russo que chegou em Okinawa para ver qual era, né, a do Karatê. Se eu não me engano, ele era de Sambo, eu acho que era essa arte marcial já. Ou seja, era a linha de frente, ele tem esse mérito, ele era um cara de cadeia, vamos lá, vamos decidir. Só que ao mesmo tempo, um cara com esse perfil, ele também pode ser visto como brigão, né? Ele era o Gracie da época, né? O Oyama da época, o Bruce Lee da época, quer dizer, aquele cara que queria se testar os outros, né? E defender a opinião dele. Até aí tudo bem, legal, né? Tem dois lados, o lado negativo e o lado positivo, né? Agora, as pessoas tomarem partido para humilharem Funakoshi Sensei, humilharem, né, o Shotokan, porque não concordam, né, com a visão japonesa do Karatê, e colocarem coisas na conta do Sensei Funakoshi que não são justas, eu não acho certo, né? A derrota não se pode afirmar que houve uma luta entre dois, porque isso de uma maneira clássica você não vai encontrar em literatura, né? E houve ali um problema que sempre existiu, né? Okinawa, Japão, China, Japão, Coreia, né? O Japão, ele é cri-cri com relação aos demais, né, povos ali da Ásia. Okinawa, antes de ser uma ilha pertencente ali ao Japão, já tinha sido, né, da China, e era um reino também próprio, né? Então houve, né, um problema cultural, sempre houve, e determinados mestres não gostaram, né, que o Funakoshi tivesse levado ali, né, o Karatê para os japoneses. Alguns não gostaram, mas ele pediu permissão aos mestres dele, Sensei Asato, Sensei Toso, né? Ele pediu tal permissão, e essas pessoas ignoram isso, tá? As pessoas da época, pelo visto, e hoje, porque tem gente que ignora. Gente, o cara pediu permissão aos mestres dele para mostrar o Karatê no Japão,
E foi permitido. Todo mundo diz que Tosso queria unificar as escolas, né? Poucos dias até publicaram uma matéria falando a respeito disso, que outros mestres, inclusive, na época do Sensei Funakoshi, Sensei Mabuni, do Shitoryu, Shojun Miyagi, do Goju Ryu, eles quiseram fazer uma reunião com o intuito de unificar o Karatê, né? Então, gente, tem muita coisa que rolou, né? E esse problema político, esse problema cultural, ele é uma coisa verdadeira ali, né? Então, para criarem histórias, tá? Na própria Okinawa, para ridicularizar e diminuir o Funakoshi, aqueles que não gostavam deles, também não custa, pode ter acontecido. Entendeu? Nem tudo que está relatado às vezes é como é, porque quem escreveu? Qual era o posicionamento da pessoa que escreveu isso ou aquilo, né? Então não dá para você definir como verdade absoluta muita coisa referente à história do Karatê e dos mestres, né? Então você vai ver politicagem, esse não gosta daquele, entendeu? Pé para o outro tropeçar no caminho, sabe? Tudo isso rolou no desenvolvimento do Karatê. Por exemplo, como é que o Karatê foi parar na mão da Yakuza no Japão? Que tipo de mestre foi que no Japão ensinou Karatê lá? Entendeu? Então tem muita coisa pra gente discutir, pra gente conversar, que mostra que, cara, não é assim. A gente não pode ter uma determinada opinião que venha a ridicularizar estilos, né? Sistemas de Karatê, mestres, porque a gente prefere o que a gente pratica do que o do outro, né? Então você vê esse reflexo até os dias atuais. Existe esse problema, né? Eu já contei outras vezes, né? Certa vez, eu, em discussão, né, com um professor mais antigo de Karatê, de Wado-ryu, nem de Shotokan ele era, né? E ele falou que lutaria comigo usando pé de pato e um braço amarrado para trás, quer dizer, querendo dizer que me quebrava fácil, quer dizer, o cara era sexto dan, nem sei qual é o dan que ele está agora. Eu era primeiro. Qual era a glória dele ali na internet dizer que vai pegar na porrada um primeiro dan? Eu devia estar incomodando muito a ele e como a outras pessoas. Então, essa coisa de falar mal, de criticar, boicotar, isso sempre houve e sempre vai haver. Enquanto o ser humano for mesquinho, for pequeno, tiver uma moral duvidosa, entendeu? Então, não se pode acreditar em qualquer relato, até registrado referente à história do Karatê, porque tem muita coisa envolvida e não dá para assinar embaixo de tudo. Vai ter sempre opinião pessoal, né? Quando a gente fala de história do Karatê, você pode trazer relatos, mas você vai ver várias versões, né, desses relatos, dessas passagens. Então não se pode fazer isso. Então a mesma desunião que a gente vê hoje, que não constrói, né, que é o que eu costumo falar e já até falei em outro vídeo. Você pode pegar a visão do Karatê, né? As pessoas podem até não concordar um com a concepção do outro, mas se houvesse um respeito mútuo, a gente construiria junto. Tipo, olha, ele ali, fulano de tal, ele tem uma visão assim, assado. Eu não concordo, mas não posso dizer que aquilo que ele mostra não é Karatê, porque ele está seguindo os fundamentos, assim, assado. Mas nem isso. Se o cara faz um aí diferente, ele já é automaticamente discriminado. Aí vai ter professores que não vão apoiar o trabalho do cara, né? Vão colocar no saco da picaretagem, né? Gente, eu estou há 9 anos aqui na internet. 9 anos, tá? Tem mestre que pintou bem depois que vem dizer hoje em dia que está há mais de 9 anos. Aí cita logo isso, não, estou há mais de 9 anos, é engraçado. Eu estava aí, eu não vi esse cara, meu irmão. Aí o cara diz que coloca elementos de Kung Fu e fala isso, fala aquilo. O outro fala, olha, eu tenho que buscar mais fluidez e não sei mais o que. Palavras que eu uso. Comparativos de Karatê, né, com as suas raízes chinesas que eu já falava, tem gente agora falando. Pessoas que nitidamente, sabe, provavelmente criticavam o meu trabalho. Então, gente, é muito complexo tudo isso.
é muito difícil, mas não é uma coisa nova, né? Essa coisa de botar mestre contra mestre, né? Visões contra visões. É o que eu falei lá na internet também. Há pouco tempo atrás aí estavam anunciando um curso de mestres que nitidamente você olha o trabalho de um e de outro, eles se criticam por trás. Mas eles estavam ali juntos para ganhar dinheiro. É errado? Cara, não é, mas ficaria mais bonito se eles não se criticassem mutuamente. Eu duvido que os dois mestres que se dizem karatê tradicional, que estavam junto com o outro mestre, que é bem polêmico, que pensa fora da caixa, estava no mesmo curso, né, para dar aula, para dar o curso, né? Cara, eu duvido que esses caras não se critiquem. Entendeu? Só que são pessoas de peso, são pessoas com nome. Cara, legal, mas será que esses dois mestres do tradicional, que estavam lá com esse de mente mais aberta, né, que costuma vender o seu próprio peixe, né? Ele tem coisas super legais que eu já, inclusive, já incentivei pessoas a verem o trabalho dele, coisa que eu não faço mais com ele e com ninguém. Porque ninguém mais fala, ninguém fala do meu trabalho, então eu não falo mais deles. Porra, sacanagem ficar indicando todo mundo para ver o trabalho de pessoas legais e essas pessoas às vezes criticam, né? Tem um sensei famoso, já na internet, que é o sensei Samir, né? Ele diz que ele tem um trabalho de resgate de karatê antigo, né? Eu acho legal. E ele, o que aconteceu? Ele veio conversar comigo antes dele lançar esse trabalho, inclusive ele falou, não, eu estou para lançar um trabalho aí e tal, mas estou elaborando isso. Falou que fazia uns estudos, né? Que ele começou no Shotokan, mas fazia uns estudos, né? Em outros estilos de karatê, não sei mais o que, blá blá blá. E ele na época, inclusive, eu tenho essa conversa para provar às pessoas. Se eu quiser eu printo e mostro para as pessoas. E ele falou nessa conversa que eu e um amigo dele eram as duas pessoas que estavam com a mente à frente no Brasil inteiro com relação a karatê. Falei, pô, legal ouvir isso, pô, de repente pinta uma parceria. Não pintou. Então ele está lá fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu trabalho. Né? Outro sensei também que andou olhando o meu trabalho foi o sensei Bruno Chagas, do Goju Ryu. Eu perguntei a ele se ele queria uma parceria, ele falou que não. Ele preferia olhar mais com calma o trabalho e não sei mais o que, só que eu sabia que ele estava olhando o meu trabalho há muito tempo, eu já tinha observado isso. Então, gente, o nosso universo ele é assim. Ele é muito desunido, ele tem muito... Quando perguntaram, por exemplo, tem uma pessoa que acompanhava o trabalho do Sensei Samir e o meu, tá? Essa pessoa tem contato comigo até hoje. O que acontece? Ou pelo menos está nos meus contatos, né? O que acontece? Essa pessoa, ela perguntou para o Sensei Samir o que pensava do meu trabalho, porque ele disse que gostava, né? A pessoa que perguntou a ele. O Sensei Samir teria virado para ele, segundo essa pessoa disse, falou, não, eu não gosto de comentar o trabalho de ninguém. Porque ele, no momento desse, falou, olha, dentro do Shotokan ele faz um trabalho bem legal. Porra, entendeu? Então, às vezes, as pessoas têm a oportunidade de te ajudarem o teu trabalho, porque se ela chega para você e te elogia o teu trabalho, por que não faz isso para os outros? Muita gente vem conversar comigo, mas não divulga o meu trabalho. Como essas pessoas geralmente são divulgadas. Vocês não acham isso que é uma sacanagem? Então eu não comento, né, do trabalho das pessoas. Eu estou citando até aqui nomes, coisa que eu não costumo fazer. Citei alguns, outros eu não citei, né, mas eu citei os nomes das pessoas que dialogaram comigo, chegaram até a mim e tal, ou observaram o meu trabalho. Foi o caso do Sensei Samir e Sensei Bruno Chagas. Respeito ambos os trabalhos, respeito ambas essas pessoas, mas não conheço os dois pessoalmente, mas eu, pelas atitudes que tiveram, esperava que fossem fazer uma parceria, não fizeram. Quem fez parceria comigo é o Sensei Daniel Santos, nós temos uma parceria, eu sempre estou divulgando, volta e meia o trabalho dele, ele e o meu, e a gente vai trocando essas figurinhas. É um cara que tem muito conhecimento, né, de karatê de modo geral, mas tem mais conhecimento até de Goju Ryu, né? Eu falo sempre para ele abertamente, seria facilmente, se morasse na mesma cidade que ele, aluno dele, né, de Goju Ryu, para aprender e aprimorar mais o Goju Ryu. Então, gente, não acredite em qualquer discurso no Tobo versus Funakoshi, sabe? Que eles não se gostavam, tudo bem, mas não é
né, uma coisa que a gente pode assinar embaixo sobre a realidade, né, deles terem lutado. Não houve isso, né? Hoje em dia desfazem muito do Shotokan, mas esquecem que o Kyokushin teve influência do Shotokan também, não foi só do Goju-Ryu, o Taekwondo, o Tang Soo, né? O Kenpo havaiano, se eu não me engano, também teve, tá? Então, gente, o Shotokan, ele foi uma linha de frente, porque é o que eu falei essa semana, gente. Deixem os adeptos de Shotokan fluírem com relação à pesquisa sobre o karatê, as raízes do karatê, né, o karatê antigo. Parem se o cara usa um kakuto, isso aí é Goju. Não, gente, o kakuto, o ashide, sabe, determinadas técnicas estão no Shotokan, só que elas ficaram mais quadradonas, né, ficaram mais uma coisa mais, sabe, deixadas de lado, ou quando são mostradas de uma forma muito robótica, mas estão ali as técnicas, né? Então não impeçam, porque é o seguinte, cara, hoje se você vê uma aula, né, ou mesmo um treino de Goju-Ryu, um campeonato, você vai ver nego chutando alto, as pessoas chutam alto, e não havia isso, né? Se o Goju-Ryu da vida tinha aquela coisa de lutar de perto agarrando, muita técnica de dedo, chutes só curtos, né? Ele também chuta alto como o próprio Shotokan. E não havia isso antes. A gente vê a escola do Sensei Morihei Higaonna de Goju-Ryu, que é uma das melhores, né? Um Goju-Ryu bem pancadeiro mesmo. Ele chuta alto, ele ensina a chutar alto. Então, querendo ou não, sutilmente ou não, todos também beberam na fonte da ideia do médio e longa distância, chute alto, né? Aí essa semana também eu vi lá, postaram um campeonato de Goju-Ryu, né, protetor de cabeça, você não lembra se tinha de cor, os caras toda hora, né, se socando com aquela guarda alta, né, aquela coisa assim, né, em pé, e aí com quedas, estava até legal, mas cara, os comentários assim, tipo, tinha que ser assim, se o cara ter todos os estilos fossem assim, não viravam no estilo de piada e não sei mais o que. Falei, cara, o problema é que as pessoas, tipo assim, elas não percebem, né, que aquele formato ali competitivo, ele deixa justamente essas coisas das técnicas de perto desses sistemas, principalmente, né, o Ichiryu, Goju-Ryu, de lado. O cara não vai aprender a exercitar aquilo, ele vai mais do mesmo, soco, proteção de cabeça, chute, daqui a pouco está quase que full contact, ou um próprio Kyokushin. O Kyokushin, por exemplo, é um sistema de karatê riquíssimo. Ele não é só socos e chute, não. Ele tem as mesmas técnicas que tem no Shotokan e no Goju-Ryu, por exemplo. Eu já vi um vídeo de curso de mestre de Kyokushin, você pegava momentos que você jurava que aquilo era Shotokan. E vai ter momentos que você vai jurar que é Goju-Ryu. Técnica de dedo, sabe, Gedambarai, Zenkutsu, sabe, Jujuki, um monte de coisa que quase não aparece no campeonato. Entendeu? Então, gente, vamos abrir a cabeça aí, gente. Vamos abrir a mente, parar de esperar que o karatê se adeque, né, ao MMA, venha se adequar ao modo que as pessoas, só ao modo que as pessoas conseguem se desenvolver ali lutando. Não, cara, respeita. Média e longa distância. Aí encurtou a distância, tudo bem, vai levantar a guarda, né, se precisar defender cabeça. Mas estudem as possibilidades, tem uma mente versátil, sabe? Porque parece que meio que foi um combinado, né? Todo mundo desvalorizar os sistemas orientais, ridicularizar os sistemas, né? Os mestres antigos, e o oriental, né, é arcaico, o ocidental é o grande descobridor da nova forma de lutar e vamos embora. E não é assim, né? Uma coisa são os sistemas sendo usados entre eles, presos ali naquela forma, outra coisa é você dizer que o sistema é ruim. Então a direção estar sendo ruim não significa que o sistema seja ruim. Simples assim. É simples. Então não sejamos covardes, diminuindo o Shotokan, diminuindo o Goju-Ryu, né, o Shorin-Ryu e assim por diante, porque são sistemas riquíssimos, eles se encontram tecnicamente, né? Então o mesmo direito que o cara do Goju-Ryu teve de começar a chutar alto, né,
Coisa que o Shotokan começou muito com isso, inclusive alguns mestres de Okinawa no passado criticaram isso, riram, né, quando souberam que os japoneses estavam chutando alto. Cara, o pessoal do Shotokan tem o direito ali de, sabe, buscar as técnicas de perto, de mãos abertas, de pulso, de praticar um santin, sabe, um Teisho. Tem, porque Sensei Funakoshi praticava. Ele aprendeu também com o Sensei Higaonna. Ele foi um cara que sabia pra caramba de karatê e falava: na minha época, quem sabe mais de karatê é o mestre Ken, não é Mabuni, amigo dele também, fundador do Shitoryu. Entendeu? Então não é porque ele admitia que Ken no Mabuni sabia muito mais que ele também não sabia bastante. Era um grande mestre, né? Então vamos pensar nisso tudo aí, valorizar os grandes nomes do passado. Ninguém merece ser desqualificado. Inclusive, porra, o Sensei Daniel essa semana mesmo falou: olha, o Mabuni ele era problemático. Teve também um episódio com o Shojun Miyagi, ele quis fazer uma luta e o Sensei Miyagi falou: olha, melhor não, para não expor a sua imagem, não expor a minha imagem como mestre. Nós somos mestres, então vamos deixar quieto. E aí parece que o Mabuni falou: e aí tudo bem, certo, tal, mas criticou também pelas costas o Sensei Miyagi, alegando que ele tinha arregado, né, para ele. Então, gente, foi um cara complicado, né, um cara importante ali de um modo geral pro karatê, né, era um cara que, sabe, tinha uma coisa, como é que eu vou dizer, forte, né, do karatê, mas ao mesmo tempo problemático, né, brigão mesmo, brigava no Porto, se eu não me engano. Então, gente, pensem bem no que ninguém está aqui. Na realidade é o seguinte: as pessoas vendem, produzem aberturinha de programa, isso, aquilo, jogam o que a maioria quer ouvir. O Jesse faz muito isso, entre outros profissionais e tudo. Eu discordo dessa postura de eu estou trazendo para você o esclarecimento da verdade. Não, eu estou trazendo reflexões para você. Eu não sou o dono da verdade. Se você for discutir comigo, eu vou defender o meu ponto de vista. Não é por isso que eu sou um cara que não aceita outra verdade, outras opiniões, né? E não quer perder discussão. Não, eu apenas vou defender o meu ponto de vista, né? O qual esse trabalho se baseia nele, né? Nesses pontos de vista que eu tenho sobre determinados assuntos ligados ao karatê, né? Mas eu já contei isso antes. Tem gente que admirava bastante meu trabalho, né? Tipo um rapaz faixa preta de Goju-Ryu, de Belo Horizonte, se eu não me engano, né? De Minas Gerais, Sensei Eliomar Costa, tá? Que ele, inclusive, ele era um cara que adorava o Shotokan. Diz que ele lutava melhor de média e longa distância do que curta distância. Ele falava que eu parecia ser ao contrário. Esse cara cansou de me elogiar, de repente ele teve problema de depressão lá e tudo, vivia batendo altos papos comigo, e o cara começou a ficar puto comigo porque eu discordava de determinados pontos de vista. Por exemplo, ele queria que eu ficasse vendo vídeos de pessoas que eu não concordo com o posicionamento, que eu já não queria mais ver por causa disso, e ele queria debater os vídeos, e ficava me mandando, eu falei: cara, eu não gosto, cara, não gosto desse vídeo, não gosto desse cara que faz esses vídeos. E o cara queria impor isso, né? Então achou que eu era cri-cri, que eu pensava de uma forma errada, e ficou pau da vida. Uma vez, pegaram um vídeo meu que eu tinha posto como perfil, inclusive, pegaram aquilo ali, filmaram, que eu estava fazendo uma sequência, eu não lembro qual era, e para me sacanear, botaram como se eu tivesse, né, querendo pegar uma mosca, uma mosquinha virtual, fizeram de sacanagem. Então até fiz um vídeo de sacanagem em resposta, mas sem mandar para as pessoas, porque eu não tinha contato dessas pessoas. Cara, o grupo a pessoa que me enviou que printou isso e me mandou, me printou também a conversa deles entre si. Tinha o Eliomar Costa ali. Eu não sei se é o mesmo, mas, cara, isso acontece. Pessoas que lhe criticam, que já gostaram de você. Pessoas que já te criticaram, hoje observem esse trabalho aqui e entendem. Teve um que, poxa, vivia vendo os meus vídeos, achava que eu era maluco, fazia movimento maluco, até a hora que eu tava, né, que paralisou o vídeo lá, assim, o vídeo não parou, mas ele não conseguia sair, né, travou ali, e ele começou a ver que o que eu estava mostrando
tinha movimento de karatê. Eu nem lembro nem sei qual foi o vídeo na realidade. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo um Wayan Haishu, um Teuzai o quê, ó, um tipo Mayode Rineri o quê aqui com a mão aberta, vamos supor, né, que tem no EMP. Aí ele viu, não, pô, o que o cara tá fazendo rápido aqui, depois do Yokoen, por exemplo. Pô, tá, então realmente são momentos que tem gente tocando. Aí o cara começou a prestar atenção nos meus vídeos. Ele viu que eu não era maluco. Ele viu que eu não tava de picaretagem, né? Então, gente, vai ter sempre isso. Vai ter gente sempre difamando um e outro, criticando um e outro. Não acreditem em tudo que falam das pessoas. Vai lá, vê o vídeo da pessoa, lê o texto da pessoa, vê a opinião, vê se está bem embasada, entendeu? Não concorde com tudo que eu falo, analise o que eu estou falando, entendeu? O importante é respeitar essa pessoa, como eu tenho que respeitar cada um dos que veem esses vídeos, que gostam e que não gostam de mim. Tem que haver respeito, a base de tudo é o respeito. Pensem nisso quando ouvirem falar de Funakoshi Sensei. Os